Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, a partir do verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Ora, está no telão? Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado e com ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém? E hoje o tema da nossa mensagem é: decida avançar. Diga assim: eu vou avançar. Mas você vai avançar para o destino que Deus tem para a sua vida. Este destino que Ele está apontando para nós. Por quê? Porque quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a Sua Palavra, nós começamos a entender o propósito de Deus para nós nessa terra. O propósito de Deus para nós nessa terra não é apenas trabalharmos para pagar conta, para pagar o aluguel, para pagar a conta de luz. O propósito de Deus nessa terra não é para que você fique rico, para que você faça uma viagem para o exterior. Não, o propósito de Deus é muito maior. É para que você seja um canal de bênção nesta terra. O propósito de Deus, em primeiro lugar, é que você e nós venhamos a amar a Deus e amar ao próximo, o grande mandamento. O propósito de Deus é que nós venhamos a servir a Deus e servir ao próximo, a grande comissão, o ide por todo mundo. Este processo na Bíblia é chamado de discipulado. Diga assim comigo: discipulado. O que é o discipulado? O discipulado, você chega na casa de Deus, você começa a crescer espiritualmente. A princípio você não sabe nada. O pastor diz assim: olha, abra a sua Bíblia no livro tal, você não conhece. E aí você começa a ser ensinado, você começa a aprender, você começa a crescer. E logo depois que você já está numa certa maturidade espiritual, você passa então a ensinar os que estão chegando. Este é o processo de discipulado. No processo discipulado, nós entendemos que o céu não é apenas um lugar para ir quando morremos. O céu é um lugar para irmos hoje, buscarmos os princípios espirituais e vivermos nessa terra. Você começa a entender que existe um destino eterno e que ele começa nessa terra. Porque tem gente que acha que só vai viver na eternidade quando morrer, só vai viver no céu quando morrer, só vai desfrutar as coisas do reino quando morrer. Não é isso que Deus estabeleceu. Jesus veio e disse assim: eu vim para estabelecer o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus, é chegado. O que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, orarmos todos os dias: venha o teu reino. Ele está dizendo: eu tenho um pouco do reino já hoje para a sua vida nessa terra, neste plano. Ele quer que o reino dele estabeleça hoje na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, aonde quer que você vá. Isto é o chamado de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós acabamos de ler a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o maior profeta do Antigo Testamento, e quando falamos sobre milagres, foi o profeta que mais operou milagres no Antigo Testamento. Ele curou Naamã da lepra, ele fez com que uma viúva pobre, que estava perdendo seus filhos para pagar dívidas, ele libera uma palavra e ela multiplica o azeite e quita a sua dívida. O profeta Eliseu ressuscitou um jovem morto. O profeta Eliseu fez um martelo flutuar.
O profeta Eliseu fez mais de uma dezena de milagres. Por quê? Porque ele teve um discipulado. Ele aprendeu tudo por causa de um discipulado. Ele foi discípulo de Elias, o grande profeta também na época de Eliseu. E ele é chamado para seguir Elias, e ele começa a crescer na fé, crescer no conhecimento, e ele cresce. E depois que ele cresce, agora ele se torna um discipulador. Ele tinha Elias como um mentor, e depois, se você for ler a Bíblia, diz que ele vai inaugurar uma escola de profetas. Por quê? Ele recebeu, ele foi empoderado para quê? Para ficar rico? Para quê? Para desfrutar? Não, para então repassar. Este é o projeto de Deus para a minha vida e o projeto de Deus para a sua vida. E a vida flui neste compartilhamento, nesse receber e compartilhar. E este momento em que nós lemos aqui, de 2 Reis capítulo 13, é um momento em que Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Ele estava velho, doente, enfermo, estava na cama, no seu leito, e ele morreria dessa enfermidade. E a Bíblia diz que neste período a Síria fazia guerra contra Israel. E agora o rei de Israel, Jeoás, resolve fazer uma visita ao velho Eliseu, o grande profeta, o homem de Deus, o homem que trazia direção profética para a nação. Então o rei vai visitá-lo. O rei vai à sua casa. Quando o rei chega ali na cama de Eliseu, o homem doente, moribundo, o homem de Deus vai dizer assim ao rei: rei, está vendo aquele arco e flecha? Pegue-o. O rei, ele pega aquele arco, e então o profeta vai colocar as mãos sobre as mãos do rei e vai dizer assim: esta é a flecha da vitória. Abra a janela e lance uma flecha. Então, segundo o verso 17, diz que o rei ele vai pegar aquele arco, ele vai pegar a flecha, ele vai abrir a janela e vai lançar. No que ele lança aquela flecha, o profeta vai liberar uma palavra profética. O velho Eliseu vai dizer assim no verso 17: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente, diga assim comigo, totalmente. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Ele vai dizer então para aquele homem, para o rei: abra a janela, lança a flecha, esta será a flecha da vitória. Você vai ter uma vitória completa. Este inimigo que está te oprimindo, este inimigo que faz guerra contra Israel há séculos, este inimigo vai ser absolutamente destruído. E aí ele abre a janela e ele lança. Logo depois de lançar então a flecha diante da janela, o homem de Deus vai dizer assim: agora rei, vai, pegue aquelas flechas e agora você vai lançá-las contra a terra. O rei vai, pega uma flecha, coloca no arco e ele atira contra a terra. Ele pega uma segunda flecha, ele vai e atira contra a terra. Ele pega a terceira, atira e ele vai pendurar o arco. Quando ele pendura o arco, ele deixa o arco de lado, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu fica irado, revoltado, porque ele tinha mais flechas na aljava, e ele vai dizer assim: por que você parou? Eu tinha uma vitória completa para você, era para você ter golpeado até as flechas acabarem, mas porque você não foi até o final, e porque você golpeou a terra apenas 3 vezes, a sua vitória não será mais total, a sua vitória não será mais completa, você só vai vencer por 3 vezes contra a Síria. No verso 25, depois você leia, vai dizer que então Israel só vence a Síria por 3 vezes, mas Deus tinha uma vitória completa. Mas Jeoás, ele não avança, ele não vai adiante, ele para. E assim tem sido com muita gente. Deus tem uma vitória completa, Deus tem uma vitória completa na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, mas tem gente parando, tem gente não indo, tem gente não avançando. Por isso que a nossa mensagem é: avance para o destino. Mas tem gente que, por estar cansado, por talvez não estar vendo o resultado, por não estar vendo as coisas acontecendo, eles param.
E talvez esse tenha sido o motivo. Porque será que Joás não foi até o final? Ele lançou a primeira, ele lançou a segunda, ele lançou a terceira e cansou. Ou sei lá, ele parou. Mas Deus nos chama a avançar, a perseverar. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas 21:19. É perseverando que vocês obterão a vida. Vamos dizer juntos? É perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês vão obter a vitória. Porque tem gente que começa um curso e para. Tem gente que começa na academia e uma semana depois, porque choveu, parou. Tem gente que começa algo na sua vida e já para. Abre um negócio e na primeira crise já para. É gente, como eu acabei de dizer, um casal que me veio uma notícia, está se separando, jovem casal, pouquíssimo tempo de casamento, porque vem a primeira luta, vem a primeira crise e já resolve parar. E qual foi o problema do rei Joás? Foi porque ele parou. Meu irmão, minha irmã, Deus tem para mim e para você, para que nós venhamos ir até o final, para viver o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Para isso vamos tirar aqui alguns princípios, para que eu e você sejamos como a flecha que avança para o seu destino eterno. Em primeiro lugar, seja humilde, independente da sua posição. Que você viva tudo que Deus tem para a sua vida, mas para isso, em primeiro lugar, você precisa ser humilde, independente da sua posição. Olha o que diz o verso número 14, no telão está agora numa outra versão, que é a Almeida Revisada e Atualizada, que diz assim: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Olha o que ele está dizendo, que o rei de Israel, diga assim comigo, o rei de Israel, o homem mais poderoso da nação, o homem mais importante da nação, ele fica sabendo que o homem de Deus estava doente, velho, moribundo, numa cama. Ele vai até a casa, ele desce até a casa, vai até a beira da cama, encosta o rosto naquele homem, no homem de Deus. Ele foi humilde para reconhecer a autoridade espiritual que estava sobre a vida do profeta. Isto é humildade. Ele sabia que da política ele entendia, de estratégias de guerra ele resolvia, mas quando ele se entrava no campo da espiritualidade, a autoridade era do velho. Ainda que velho, era o homem de Deus. Ainda que velho, era o representante de Deus nessa terra. Ainda que doente, ainda que acamado, ele seria um instrumento de Deus a qualquer momento. E esse rei, ele vai se submeter a um homem doente, um homem velho, diferente de Saul, que quando foi rei em Israel, quando estava no campo de batalha, o profeta Samuel na época, por não vir, demorar a chegar, ele resolve tomar o papel do sacerdote. Ele vai mandar erguer um altar, ele vai mandar pegar um animal, ele sacrifica em holocausto a Deus. Quando Samuel chega, que era o profeta, o líder espiritual, ele vai para o rei e diz assim: que loucura é essa que você fez, rei? Você não poderia ter feito isso. Ah, mas eu sou rei. Você é rei, você governa, cuida do reino, mas não da parte espiritual. E porque você fez isso, você perde o reinado. Saul perdeu o reino. Meu irmão, eu e você, nós temos que ser humildes para reconhecer as autoridades que Deus coloca em nossas vidas. Nós precisamos ter um coração humilde. Meu irmão, quando você começa a caminhar com Deus, a sua vida melhora. Quando você começa a caminhar com Deus, a sua vida avança. Quando você começa a caminhar com Deus, todas as áreas da sua vida crescem. Você crê nisso? Eu não tenho dúvida. Se você caminhar com Deus e fizer o que a Bíblia diz, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar, você vai enriquecer. Mas eu quero dizer algo, que a sua agenda mude, mas o seu coração nunca mude. Que o seu coração continue sendo um coração humilde, um coração ensinável, um coração discipulado, um coração de aprendiz. 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede em Deus e estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Nós precisamos ter a humildade, aprender a ter humildade para reconhecer as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Eu estou lendo um livro maravilhoso, muito lindo, que é do pastor Dennis Silk, da Bethel Church, lá da Califórnia, e esse livro se chama Cultura da Honra. Ele vai falar que hoje a igreja Bethel, ela está fundamentada nesta cultura da honra. E ele diz assim: a vida flui através da honra. Olha o que ele fala sobre honra, cultura da honra. Ele vai dizer assim:
Cultura da honra é reconhecer a identidade e os papéis que Deus deu a cada pessoa. Isto é cultura da honra. O que o rei Joás faz? Ele soube entender a cultura da honra. Ele era o rei, ele era o presidente da nação, a autoridade máxima, mas ele entendeu que o profeta Eliseu, ele tinha a sua identidade profética. Ele tinha o seu papel como o profeta de Deus, e ele entendeu. E o Senhor Jesus, milhares de anos depois, vai falar a mesma coisa. Mateus capítulo 10, verso 41, olha o que Jesus vai dizer: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. O que Jesus está dizendo? A mesma coisa. Quem reconhece um profeta, a identidade de um profeta, um papel de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe o justo, a identidade de um justo, no papel de um justo, recebe a recompensa de um justo. Meu irmão, a vida se desenrola através da honra. Nós precisamos aprender a ter humildade para reconhecer o papel de cada pessoa que Deus coloca na nossa vida. Você precisa reconhecer o papel dos pais que Deus colocou na sua vida. Porque tem gente que diz assim: eu não queria ter nascido naquela família, eu não queria ter nascido. Meu irmão, isto é cultura da honra. Você reconhecer a identidade, o papel de cada pessoa que Deus coloca no seu caminho. Por exemplo, um professor, por exemplo, um patrão, um chefe, um líder de célula, um líder de ministério, um pastor. Você tem que entender que Deus tem colocado pessoas específicas na nossa vida e precisamos dar esta honra. Sabe por que tem gente que não avança profissionalmente? Não avança, não cresce, porque ele vai para trabalhar de manhã, ele vai para trabalhar como se o patrão fosse seu inimigo. Ele vai para trabalhar como se aquela empresa fosse um campo de guerra, um campo de batalha. Ele todo dia vai contra aquele lugar. É através daquele lugar que ele é abençoado. É através daquele lugar que ele tem o pão para pôr na mesa todos os dias, o sustento. Isto é cultura da honra. E nós temos que ter humildade para reconhecer esta cultura da honra que Deus colocou no meu caminho. Então eu abençoo. Se Deus abriu essa porta, então você abençoa. Se Deus está operando, que você faça. Isto é a cultura da honra. Em segundo lugar, receba a sua paternidade espiritual. Verso de número 14. Olha o que o rei vai falar ao profeta Eliseu, na beira da sua cama: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Olha que lindo. O que ele vai dizer? O rei, humilde agora, ele sai do seu trono, do seu palácio, vai para uma casa simples, chega ali na beira da cama, reconhece agora com o Eliseu como um pai espiritual, como um líder espiritual, como alguém que tem algo para te direcionar. Mas preste atenção, olha para mim, o que o rei vai dizer na beira da cama: meu pai, carros e cavaleiros de Israel, não é isso? Sabe o que ele está fazendo? Preste atenção, olha para mim, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que ele aprendeu lá atrás, porque ele foi discípulo de Elias. Vocês se lembram que eu comecei falando? Ele foi discípulo de Elias, ele caminhou com Elias, ele andava com Elias. Quando Deus vai arrebatar Elias para o céu, olha o que acontece. 2 Reis 2, 11 e 12 diz assim: e Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Exatamente a mesma palavra, exatamente. Lá atrás, no seu discipulado, caminhando com Elias, quando Deus está levando Elias para o céu, o que ele vai dizer? Meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Muitos anos depois, ele deitado, doente, numa cama, enfermo, prestes a morrer, o rei vem até ele, se prostra e diz: meu pai,
carros e cavaleiros de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Ele está reconhecendo a autoridade espiritual, mas mais do que isso, ele transmitiu aquilo que ele recebeu. Ele um dia declarou para Elias, e agora ele ensina para o rei transmite para ele. Sabe o que eu quero dizer? Você passa adiante o que você recebe. Vou repetir, você passa adiante o que você recebe. Ele recebeu paternidade espiritual, ele passou a paternidade espiritual, ele recebeu paternidade espiritual. Você recebe, você passa o que você recebe. Tem gente que é ferido, fere. Tem gente que é magoado, magoa. Cuidado com o que você está transferindo, porque é o que você está recebendo. Tem gente que está abençoando porque é abençoado. Este é o chamado de Deus. Deus quer nos abençoar para nós abençoarmos, e nós vamos transmitir aquilo que recebemos. Por isso que em um dia da nossa campanha, nós falamos só sobre isso, sobre conexões. Era o tema, encontre os que te melhoram, porque a vida, ela se desenrola e se desenvolve através dos relacionamentos. Ninguém fica sozinho, ninguém vive isolado. Nós precisamos de pessoas, mas existem dois tipos de pessoas que nós vamos encontrar na vida: os que nos melhoram, os que nos elevam, os que nos fazem melhor, os que nos levam para mais perto de Deus, ou então aqueles que nos levam para pior, que nos fazem ser pior, que nos prejudicam e que nos fazem parar na vida. E nós então temos que decidir com quem nós vamos andar, quem nós vamos escolher. Por quê? Porque aquilo que nós estamos recebendo é o que nós vamos passar. É o que aconteceu com o profeta Eliseu. E porque isso que nós temos que perguntar, e eu pergunto para você: quais sites você acessa? Quais são o que você segue nas redes sociais? Porque o que você está recebendo é o que você vai transmitir. Quem se assenta à sua mesa? Com quem você conversa? Quem te inspira? Que livros você lê? Isso vai representar o que você vai transmitir. É o velho ditado: diga-me com quem andas. E eu falei outro dia, como que é o negócio? Pardal que anda com João de Barro virá servente de pedreiro, não é isso? Assim a vida se desenrola. A vida se desenrola desse jeito. Naquilo que nós recebemos é o que nós vamos transmitir. Depois leia 2 Reis 13, o mesmo capítulo. Se você for ler os versos 2 a 6 e o 10 e o 11, você vai ver que ele vai falar sobre os reis anteriores de Israel. Eram reis maus, e vai dizer assim: fulano, rei tal, fez o que era abominável aos olhos de Deus, desagradou aos olhos de Deus, e ele morreu. E o que se assentou no seu lugar fez o que era mau aos olhos de Deus e morreu. E o que se assentou no seu lugar fez o que era mau aos olhos de Deus e morreu. Por quê? Eles viam, se inspiravam e repetiam. O que eles recebiam, eles transferiam. Cuidado que você está transferindo para os seus filhos, cuidado que você está transferindo na sua casa, porque nós vamos transferir aquilo que estamos recebendo. Mas a Bíblia também fala, um dos versos mais lindos da Bíblia, está em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, está no telão, que diz assim: Paulo dizendo ao jovem Timóteo: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Da mesma maneira que aquilo que é negativo nós recebemos, nós transferimos, o que é bênção também nós transferimos, amém? Sabe o que ele está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo assim para o jovem Timóteo: Timóteo, eu vi a fé da sua avó, que transmitiu para sua filha, para sua mãe, e que agora está em você. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama a ser um canal de bênção em nome de Jesus, que você venha transferir e ser um canal de bênção. Está aí no seu esboço, olha só: quem tem paternidade espiritual tem para onde recorrer. Vamos dizer juntos? Quem tem paternidade espiritual tem para onde recorrer. Qual era o papel? O rei estava sentado no trono, a Síria fazia a guerra, a Síria estava apertando, ele está com medo, ele está desesperado, e quando o calo aperta, ele recorre para
o seu pai espiritual. Ele recorre para quem? Para o profeta Eliseu, porque quem tem paternidade recorre, sabe aonde ir. Quando ele chega para o profeta, ainda que velho, ele tinha uma direção para ele: vai, abra a janela e lança a flecha. Ainda que velho, ele tinha direção, e assim somos nós. Nós temos que recorrer, temos que ter paternidade, porque quem tem paternidade sabe tem para onde recorrer. Quem não tem paternidade não tem para onde recorrer, é órfão. Diga assim, órfão. Sabe qual é o grande problema hoje, o maior perigo? São os desigrejados, é a onda dos desigrejados. Está crescendo muito no Brasil. São pessoas que dizem assim: você não vai, não, eu não vou na igreja, eu não preciso ir na igreja. Eu sou crente, sou servo de Deus, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, fico em casa. Tudo bem, e a hora que o calo apertar? Vai recorrer a quem? Você não tem pai espiritual, você é um órfão espiritual. Quem não tem pai é órfão. Quem não tem pais são órfãos, não é isso? E ele não tem para quem recorrer. Nós temos aqui, quando o calo aperta, tem um monte de gente aqui que nós recorremos. Eu recorro, você recorre, por quê? Nós temos paternidade espiritual. Em terceiro lugar, vá até o fim quando o assunto for obediência. Diga assim, vá até o fim. Verso 18, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Diga assim, e parou. Ele parou. Ele tinha tudo, o rei Joás. O rei Joás tinha estratégia, tinha direção divina, tinha voz profética, ele tinha o arco, ele tinha a flecha, ele tinha a janela aberta, mas ele não foi até o fim. Sabe por que ele não foi até o fim? Sabe o que faltou para Joás? Sabe o que faltou para o rei? Diga assim, paixão. Faltou paixão, faltou os olhos brilhando, faltou o coração saltitando, faltou fé, faltou esperança, faltou perseverança, faltou determinação. Meu irmão, Deus tem 100% para a sua vida, quem crê nisso? Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Sabe o que ele está dizendo? Quando Deus começa a obra na vida de uma pessoa, Ele tem 100%, então não se contente com 40%, não se contente com 50%, nem com 70%, nem com 90%, Deus tem 100% para a sua vida. Não pare enquanto não chegar em nome de Jesus. Dizia aqui um dia, brincava aqui na igreja, é como o aluno, né? O aluno vai na escola, tem aluno que só tira 10, não é o meu caso infelizmente, mas tem gente que é assim, só tira 10, não tem? Você conhece alguém que só tira 10? Tem? E aí já viu gente que só tira 10? Quando ele tira 9, o que ele faz? Chega em casa chorando, não chega? Ai, o mundo acabou, por quê? Tirei 9, eu conheço gente assim, né? Tirei 9, acabou o mundo. Aí você que está do lado fala o quê? Para com isso, rapaz, você tirou 9, 9 está bom ou não está bom? Está ótimo, não é? Não está bom? Se a média é 5, 6, 9, está ótimo, né? Aí o camarada ele volta, mas eu tirei 9, aí o mundo acabou. Aí nós consolamos, não, mas 9 está bom. Aí ele vai lá e tira 8. E aí ele chega chorando, o mundo acabou, desabou, está em casa, está em depressão. O que aconteceu? Tirei 8 na prova. O que nós falamos? 8 está bom ou não está bom? Sim ou não? Está bom. Não é uma boa nota? 8 não é uma boa nota? É uma boa nota, né? E aí de repente ele chega a tirar 7. E aí ele chega e diz, mas a média é 5, tá bom. E esse é o problema. Que aí ele cresce se acostumando. Ele tem potencial para tirar 10 e ele cresce acostumando com 9. Com 8, com 7, e Deus tem 100% para você, meu irmão, minha irmã. Não se contente com 70, com 80, nem com 90, nem com 95, se Deus tem 100% para você, declara que você vai viver 100% do que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Tem gente que vive no quase. Meu casamento está quase bom, minhas finanças estão quase bem, meus negócios estão quase bem. Não, meu irmão, 90% de água não enche um copo. Deus tem 100% para a minha vida e para a tua vida. O que adianta você ter Deus e não obedecer? O profeta, o rei, ele tinha Deus, ele tinha o homem de Deus, ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma direção de Deus, mas o que? Ele não vai até o final. O que adianta você ter pastor e não ouvir o que o pastor está falando? Meu irmão, sabe onde foi a falha deste homem? Não foi que ele desobedeceu, mas foi falta de ousadia, falta de ir, falta de perseverança. Por isso que olha só o que diz aí o item 4, seja imparável, diga assim comigo, imparável. Seja imparável até lançar a flecha do teu destino.
Seja imparável. Enquanto você não viver 100% do que Deus tem para você, não pare. Olha o que diz o verso 19. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Diga assim comigo, completamente. Mas olha agora, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Ele lutou e ele derrotou, mas só por 3 vezes, enquanto Deus tinha 100% para ele. A vitória que Deus tinha para ele era uma vitória completa, e ele vai viver uma vitória parcial. Talvez a vitória dele estivesse na 5ª flecha, na 6ª flecha, mas por ter parado, por não ter ido até o final, ele não vai viver 100% que Deus tem para ele. Você conhece a história de Naamã? Naamã, a Bíblia diz que ele tinha lepra, e Deus deu uma direção para ele: mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele mergulhou as 7 vezes e foi curado. A Bíblia diz que quando Israel entra na terra prometida, eles se deparam com uma cidade chamada Jericó, fortemente fechada. A direção de Deus era: rodeiem a cidade por 7 dias, nos 7 dias 7 vezes, e as muralhas vão cair por terra, e elas caíram. A Bíblia diz que Jesus foi até a cruz. Vamos celebrar semana que vem a morte e ressurreição de Jesus. E pergunto para você: se estes homens tivessem sido como o rei Joás e parado no meio do caminho, sabe o que teria acontecido? Nada. Se Naamã tivesse parado no 2º, no 3º, no 4º mergulho, teria morrido da lepra. Se Israel não tivesse rodeado 7 vezes e tivesse parado no meio do caminho, Israel não teria se apossado da terra prometida. Se Jesus, apesar de todas as dificuldades, tudo era contrário para que ele chegasse à cruz, não tivesse chegado na cruz e não tivesse declarado: estou consumado, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Nós estaremos em qualquer lugar menos aqui. Meu irmão, sabe por que nós estamos aqui? Porque eles foram imparáveis. Deus te chama a ser imparável. Não pare enquanto não viver 100% do que Deus tem para a sua vida. Sabe o que acontece aqui? Preste atenção no que eu vou dizer. O rei, ele tem uma oportunidade de mudar a história da sua nação, de mudar a sua história, e ele para no meio do caminho. Ele não agarra a oportunidade por completo. E olha o que eu vou dizer, essa oportunidade nunca mais voltaria para aquele rei. Sabe por quê? Porque o profeta Eliseu morreu. Era a oportunidade única. E eu pergunto para você: o que você está fazendo com as oportunidades que Deus está abrindo na sua vida? Você sabia que tem oportunidades que são únicas? Tem gente que tem oportunidade de estudar, tem gente que tem oportunidade de viver uma promoção, tem gente que tem uma oportunidade de viver uma virada e não agarra. Tem oportunidades que não voltam. Para Joás nunca mais voltou, nunca mais, porque Eliseu morreu. Teve um homem na Bíblia que teve uma oportunidade única e ele agarrou, ele abraçou. Esse homem se chama Bartimeu. Bartimeu era um homem cego, mendigo, pobre, e ficava à beira da estrada da saída da cidade de Jericó mendigando. Um dia ele ouve um alvoroço, ele ouve que Jesus está passando, e que Jesus curava, que Jesus mudava. Quando ele ouve aquele burbuliço todo, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus vai passando e ele começa a gritar mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. E todo mundo fica quieto, ele nunca vai te atender, Jesus está ocupado, Jesus tem coisas mais importantes. E ele grita bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, olha e diz assim: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então seja feito segundo a tua fé. E ele passa a ver. Aquela foi a última vez que Jesus passou por Jericó, porque de Jericó, ele saiu de Jericó, ele foi para Jerusalém, para a sua última semana nessa terra. Se aquele homem não fosse curado naquele dia, ele nunca mais seria. E o que você está fazendo com as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida? Você tem agarrado? Você tem pelejado? Olha só, faz parte também do 5º item: zele pelo que Deus te entregou. Diga assim: eu vou zelar pelo que Deus me entregou. Olha o que diz o verso 14: Joás, rei de Israel. Diga assim comigo: Joás, rei de Israel. Quem era Joás? Rei de Israel. O que Deus deu para Joás? O reino. Deu a nação. O que ele deveria fazer? Zelar.
zelar pelo seu ofício, zelar pelo seu povo, porque este é o papel de rei. Este é o papel, aliás, deveria ser de todo governante, né? Sentar lá e zelar pelo interesse do seu povo, sentar lá e dar o melhor da sua vida. Ele deveria zelar. A Síria estava vindo, a Síria era perigosa, a Síria era forte, a Síria podia destruir tudo. Qual era o papel dele? Dar o sangue para proteger o seu povo, dar o sangue, zelar para proteger a sua nação. Mas ele vai até metade, ele não zela, ele não vai até o final. E eu pergunto para você: Deus deu a Joás o reino, e o que Deus te deu? O que Deus te deu? Eu sei que Ele te deu muita coisa. Deus te deu a sua família, Deus te deu o seu casamento, Deus te deu seus filhos, Deus te deu emprego, Deus te deu casa, Deus te deu chamado, Deus te deu ministério. E o que você está fazendo? O que nós falamos que nós vamos fazer terça-feira agora? Defenda o que é teu, zelar pelo que é teu, zele pela sua casa, zele pela sua família, zele por tudo aquilo que Deus está colocando na sua vida. Isso se chama mordomia. Diga assim comigo: mordomia. 3 lições sobre mordomia. Nós já estamos encerrando, nem 5 minutos. 3 lições sobre mordomia. Preste atenção no que eu vou dizer. Grave essas lições sobre mordomia. Mordomia diz respeito à sua vida, seu casamento, sua família, seus filhos, suas finanças, seu trabalho, seu ministério, sua vida profissional, sua vida financeira. Diz respeito à mordomia. Olha só 3 princípios sobre mordomia. Primeiro, tudo que temos vem de Deus. João 3,27, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Sabe o que ele está dizendo? Mordomia é quando eu entendo tudo que eu tenho vem de Deus. Meu irmão, minha irmã, sua casa, sua família, tudo que você tem não veio de você, veio de Deus. Seja humilde para reconhecer. O rei foi humilde, seja humilde, porque tem gente que acha que o que ele tem é por causa do seu diploma, da sua capacidade, do seu intelecto, da sua força. Meu irmão, você tem é de Deus. Sua família veio de Deus, sua casa veio de Deus, seu trabalho veio. Quando você entende o princípio da mordomia, você muda, porque você olha para o seu emprego e você diz assim: é Deus que me deu. Quando você olha para a sua família, você cuida dela diferente, porque é Deus que te deu. Olha uma segunda lição: seja fiel no pouco, Ele vai te confiar mais. Este é um princípio de mordomia. Mateus 25:21, muito bom. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Isso é o princípio de mordomia. Princípio de mordomia: não importa se a sua casa é simples, seja fiel. Louve a Deus pela sua casa, limpe a sua casa, cuide da sua casa, mantenha a sua casa em ordem, faça a manutenção. Ah, mas minha casa é simples, porque tem gente que despreza. Minha casa é uma porcaria, minha casa é isso. Não, meu irmão, isso não é mordomia. Mordomia é ser fiel no pouco. Meu salário é uma merreca, meu salário não dá para nada. Meu irmão, para com isso. Reconheça que veio de Deus, seja grato a Deus, ser fiel no pouco. Jesus vai falar sobre ser fiel no pouco. Um dia, Jesus estava num culto exatamente como hoje nós estamos. No momento da oferta, Jesus estava sentado logo na primeira fileira com os seus discípulos, e ele começa a observar as pessoas se aproximando da urna, do gasofilácio. E de repente ele nota que vem uma pessoa importante da cidade, coloca uma grande quantia no ofertório. De repente vem um outro, coloca um valor bem alto, relevante, significativo. De repente vem um outro, uma autoridade, também coloca um valor relevante. De repente Jesus observa uma viúva pobre. Ela vem, segundo a Bíblia, ela coloca 2 moedas de pequeno valor. Jesus na hora para e chama os discípulos assim: vocês estão vendo aquela mulher? Vocês viram a oferta daquela mulher? Que exponencial! Os discípulos devem ter dito: mestre, não estou entendendo mais nada. Eu vi um camarada que foi lá e depositou R$100, o outro pôs 500, o outro pôs 1.000, o outro pôs 5.000, essa mulher colocou 2 moedinhas de 25 centavos cada uma, e o Senhor está dizendo que a moeda, a oferta dela é relevante, e Jesus vai dizer assim: os outros deram do que lhe sobrava, ela deu de tudo que ela tinha, ela foi fiel no pouco. Meu irmão, Deus está olhando como nós reagimos no pouco, e quem é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Em terceiro lugar, princípio de mordomia: você prestará contas do que recebeu.
Guarde isso no seu coração. Lucas 19:13. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Olha o que o homem está dizendo. Está dizendo que ele está dando 10 minas, está dizendo assim: façam render porque eu vou voltar e vocês vão ter que prestar conta. No reino de Deus nós vamos prestar conta. Nada do que temos é nosso, nós somos mordomos. Tudo que nós vamos prestar conta de Deus. O que nós estamos fazendo com os nossos bens, com os nossos dons, com o nosso chamado, com a nossa casa, com a nossa família, isso é mordomia. E é isso que Deus requer de nós. Em sexto e último lugar, honre e valorize as pessoas de Deus em sua vida. Versos 20 e 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que poderoso esse texto. Vai dizer do tamanho da unção de Eliseu. Eliseu, ele morre daquela enfermidade, vão sepultá-lo. Diz que um dia os homens estavam ali naquele lugar, um homem morre e de repente vem a tropa dos moabitas, eles ficam com medo, eles pegam, abrem aquela vala, jogam o morto, ao encostar com o corpo de Eliseu ressuscitou. Tamanha unção do homem de Deus. Mas não quero falar sobre a unção, eu quero falar sobre o detalhe do desprezo. Ele era um profeta em Israel, ele era um homem de Deus, um homem que dava direção para a nação. Jogaram o camarada em qualquer vala. Meu irmão, minha irmã, honre e valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Honre a sua família, honre seus pais, honre seus professores, honre no seu trabalho. Viva a cultura da honra e seja abençoado em nome de Jesus, amém? Você é uma flecha de Deus para ser lançada para um destino profético. 2 Timóteo 2,12, se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Vamos ver juntos? Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Meu irmão, minha irmã, Deus quer nos enviar para vivermos 100% do que Ele tem para nós, amém? Não se contente com 50, nem com 70, nem com 90. Deus vai fazer uma obra completa na sua vida. Quem crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus.